Olá, tudo bem com vocês? Em 1978, esses três cavalheiros aqui ao meu lado ganharam um prêmio Nobel da Fisiologia ou da Medicina por conta de uma grande descoberta. Mas qual foi a colaboração deles para a nossa ciência? O que eles fizeram foi conseguir aumentar a nossa caixa de ferramentas da biologia molecular. Ou seja, a nossa caixa que era muito pequena, agora ela é grande e contém uma quantidade gigantesca de ferramentas que podem ser utilizadas no laboratório para a manipulação de ácidos nucleicos. Ou seja, agora eu tenho as ferramentas necessárias, por exemplo, para precisamente cortar o nosso DNA. E mais que isso, eu não vou genericamente ali picotar o mesmo, mas também posso. Essas ferramentas permitiram isso para a nossa comunidade acadêmica. Eu vou poder escolher uma determinada região e fazer um corte com alta precisão que vai simplesmente selecionar quais serão as moléculas que serão cortadas ou não e também definir o tamanho desse nosso corte. Essas ferramentas são imprescindíveis para a aplicação da biologia molecular e para a realização de técnicas do DNA recombinante, que nós veremos no decorrer da nossa disciplina. Mas o que essas nossas tesouras moleculares realizam? Vamos imaginar aqui que eu tenho uma molécula de DNA circular, então eu tenho aqui uma sequência de nucleotídeos que vai ser reconhecida pela enzima de restrição e ela irá abrir essa nossa molécula de DNA dupla fita circular. Entretanto, as enzimas não apenas cortam DNA circular, ela pode cortar também esse próprio DNA linear. Vamos supor que eu tenho uma outra região aqui de reconhecimento para outra enzima, eu posso cortar e fragmentar. Percebam que eu não sei a sequência que ela reconhece, eu saberei quando eu escolher a minha enzima, e ela não necessariamente divide no meio. Eu posso ter uma região aqui de tamanho diferente, por exemplo, nessa situação, ou eu posso unir aqui de volta e estabelecer um outro cenário no qual eu tenho uma fita ainda maior e a outra bem menor. Então, eventualmente, é isso que as nossas enzimas de restrição vão fazer. Elas vão fracionar as nossas moléculas de DNA. Então, basicamente, essas nossas enzimas que cortam o DNA, elas são chamadas de enzimas de restrição. Elas vão pegar essa nossa molécula de DNA como se fossem tesourinhas e vão cortar em pequenos fragmentos. Então, dentro de um mesmo tubo aqui, eu consigo colocar a minha molécula de DNA, consigo colocar a minha enzima de restrição e eu vou ter uma reação tal que vai cortar o meu DNA de maneira extremamente precisa nas posições que essa minha enzima de restrição permita que os cortes sejam realizados. Como que essas enzimas são nomeadas? Ou seja, como que eu vou dar nome às mesmas? Tenho aqui, por exemplo, a EcoR1. Qual é a separação aqui dessa nossa nomenclatura? O E vem de Escherichia, que é o gênero do organismo do qual a enzima foi isolada. O CO, o CO, vem de coli, que é o epíteto específico deste nosso organismo. O R, aqui em vermelho, vem do RY13, que é a linhagem de Escherichia coli que foi isolada essa enzima. E o final aqui não é um I, é um em algarismos romanos. Isso significa a ordem de identificação dessa enzima dentro dessa linhagem dessa mesma espécie. Ou seja, a enzima EcoR1, e não EcoRI ou EcoRI, é a primeira enzima, por isso R1, isolada da cepa RY13 de Escherichia coli. E é assim que eu posso nomear essas enzimas e facilmente identificar elas e conseguir intercambiar informação entre laboratórios. As enzimas de restrição, então, elas são divididas em diversos tipos possíveis. Grosseiramente, são enzimas que cortam o DNA de alguma forma, mas eventualmente eu posso ter algumas que demandam de ATP, como as do tipo 1 e as do tipo 3, Posso ter uma relação entre a distância em que elas vão reconhecer essa nossa molécula de DNA e onde elas vão efetivamente cortar. Por exemplo, as do tipo 1, elas reconhecem o DNA numa posição e cortam a 1000 pares de base da mesma. As do tipo 2P usualmente cortam exatamente no local que elas reconhecem. E as do tipo 3 vão cortar, contendo 2 sítios, a cerca de 25 pares de base ali do nosso sítio de reconhecimento. As enzimas em si, ou seja, pensando na facilidade de produzir as mesmas em laboratórios, tanto as do tipo 1 quanto as do tipo 3 são grandes e, consequentemente, mais difíceis de serem purificadas. Já as do tipo 2P são menores e facilmente produzíveis em laboratório. O corte das mesmas, no tipo 1, ele é variável, ou seja, eu não consigo controlar de maneira tão precisa o meu corte. Já as do tipo 2P e do tipo 3, elas têm um corte extremamente preciso, ou seja, elas encontram uma molécula de DNA com um determinado sítio de reconhecimento e vão clivar o mesmo. Mas nós podemos ficar com uma dúvida já.
Nós não entendemos muito bem como essas enzimas de restrição funcionam, mas nós já sabemos que elas funcionam como tesouras moleculares e elas cortam essa nossa molécula de DNA. Por que será que elas não cortam o próprio DNA do organismo ao qual foram isoladas? Porque procariotos, bactérias em específico, elas têm um sistema de metilação que protege esse DNA. Então vamos ver aqui. Tem lá nosso cromossomo bacteriano, ele vai apresentar-se metilado. Ao contrário do cromossomo eucariótico, que ele é metilado com interesse regulatório, o procarioto metila o DNA, a bactéria metila o DNA, para identificar quem é a fita velha e quem é a fita nova. Então, depois de um passo de replicação, nós vamos ter esse nosso DNA hemimetilado, ou seja, por ser semi-conservativa ao processo de replicação, nós teremos uma fita metilada e a outra fita não metilada. Até que nós vamos ter uma metilase que vai atuar adicionando o grupamento metil na outra fita também após o passo de replicação. Assim sendo, eu terei, no final das contas, após uma replicação completa, uma situação onde eu volto ao meu estado original, onde eu tenho as duas fitas metiladas. Se eu observar aqui um DNA não metilado, a enzima de restrição que reconhece aquela determinada região, ela pode clivar o mesmo e produzir uma molécula quebrada. Em contrapartida, se eu tiver uma metilação aqui presente, a enzima de restrição não consegue realizar esse corte e, consequentemente, eu tenho aqui a minha molécula íntegra e mantida sem nenhuma alteração. Assim sendo, nós podemos chamar que, na verdade, bactérias contêm um sistema de defesa chamado de sistema de restrição e modificação. O sistema de restrição ele corta DNA não metilado em posições delimitadas que são protegidas pelo sistema de metilação que modifica esse nosso DNA adicionando um grupamento metil que impede a atuação das enzimas de restrição. Grosseiramente falando, a gente vai representar esse sistema aqui como se fosse uma imunidade inata dessas nossas bactérias. Por quê? Eu tenho aqui, por exemplo, um bacteriófago que vai inserir o seu DNA aqui e esse DNA não necessariamente vai estar metilado, ele provavelmente não estará metilado. E ao não estar metilado, se ele apresentar a sequência de uma enzima de restrição que aquela própria bactéria contenha, a enzima de restrição vai lá e vai cortar esse DNA, tornando ele inativo. E ela não corta o próprio DNA, por quê? Porque ela tem um antídoto para aquela enzima de restrição, que é a capacidade de metilar uma determinada região no seu próprio DNA após a replicação do mesmo. Por isso que não são enzimas de corte ou outro contexto, são enzimas que restringem o DNA apenas ao DNA que apresente metilação. Você vai restringir a molécula que está ali presente, por isso essa é a nomenclatura das nossas enzimas. Tentando compreender um pouco melhor como essas enzimas funcionam, vamos olhar cada um dos tipos. O tipo 1, elas não são disponíveis comercialmente porque elas têm um corte impreciso e acabam tendo pouca ou nenhuma utilidade para a biologia molecular como ferramenta. Se nós olharmos aqui, qual é a situação? Nós gastamos ATP para nos deslocarmos pela molécula, até que, de repente, nós temos uma situação ali de reconhecimento de uma região que leva à clivagem, e ao formarmos aqui uma estrutura nessa nossa molécula de DNA, nós podemos realizar um corte com o encontro de duas enzimas. Grosseiramente falando, nós vamos ter uma situação como essas, onde eu tenho aqui um sítio de reconhecimento, ou seja, uma sequência no DNA que um domínio da minha enzima vai reconhecer. Eu terei um domínio de modificação, porque usualmente a própria enzima é capaz de realizar a metilação, ela não necessita de outra molécula. Eu terei aqui um domínio de restrição, ou seja, que vai procurar, após a ligação aqui nessa posição, uma região para realizar o corte. A consequência disso vai ser algo mais ou menos como este. Eu reconheço uma região, aí eu tenho uma grande distância em pares de base, e essa nossa enzima vai lá e realiza esse nosso corte. Essas aqui são as endonucleases do tipo 1, que não são utilizadas em grande quantidade no contexto da biologia molecular. Nós temos também um outro tipo de enzimas de restrição que são pouco utilizadas, que têm um corte com precisão, mas dependem de dois sítios head-to-head, ou seja, virados de frente um para o outro, para que essa nossa restrição ocorra. Vamos ver uma situação como essa aqui que nós temos. Percebam, a enzima ela está ligada ali nessa nossa molécula de DNA, mas ela só realiza o corte quando ela encontra outra enzima invertida apontando para a mesma, ou seja, nessa direção head-to-head. Nós temos o sítio que é reconhecido presente duas vezes nessa nossa molécula e, consequentemente, realizando e induzindo a nossa clivagem apenas quando na presença desses dois sítios.
Por fim, nós chegamos às estrelas da biologia molecular, as enzimas de restrição do tipo 2. Dentro dessa categoria ainda temos uma subdivisão, e a mais utilizada é a do tipo 2P, sendo que a primeira a ser identificada foi a enzima RIND2, ou seja, Haemophilus influenza sorotipo D, segunda enzima. Essas enzimas, elas têm uma característica, as do tipo P, de serem palindrômicas, ou seja, são enzimas que, além de reconhecer uma determinada sequência no DNA, que nós já vamos compreender de maneira melhor, essa sequência, sim, ela pode ser lida de trás para frente ou de frente para trás, que obtém o mesmo resultado, assim como a arara, que eu posso ler a arara daqui para lá, ou a arara de lá para cá. A diferença é que, percebam, eu não estou falando dessa palindromia na mesma fita, ó, porque é GGA-TCC. CCT-AGG, não é a mesma informação. Mas se eu pensar na complementariedade, GGA-TCC, e ler do sentido contrário à minha outra fita, eu vou ter GGA-TCC. E aí nós observamos essa palindromia. Elas estão ali representando mais de 90% das enzimas disponíveis comercialmente. Esses palíndromos são formados de 4, 6 ou 8 bases e nós vamos utilizar a energia da própria ligação fosfodiéster que já está estabelecida no DNA para clivar a mesma. Logo, eu não vou gastar ATP, eu não gasto energia para a realização desse corte. Elas têm também apenas um único domínio e vão cortar dentro da região de reconhecimento, ou seja, dentro da nossa sequência que foi identificada. Se nós olharmos aqui, então, a enzima RIND3, ela reconhece ali uma sequência de ácido nucleico. Quando ela encontra essa sequência específica na nossa molécula de DNA, ela vai iniciar o processo de ligação e clivagem da mesma. Os outros tipos de enzimas de restrição, como por exemplo a 2S, S ao contrário de P de palindromic, o S aqui é de shifted, ela vai também reconhecer uma sequência, entretanto, ela não vai clivar dentro da sequência como nós vimos no exemplo anterior com a enzima RIND, que reconhecia uma sequência específica de nucleotídeos e clivava dentro dessa sequência. A enzima BBS1, por exemplo, ela reconhece também uma sequência, entretanto, ela vai clivar fora dessa sequência em uma distância específica, tendo 2 domínios. O que nós podemos observar aqui, então, é essa nossa sequência ela é reconhecida. Percebam aqui, a sequência está aqui, ó, GAAGAC, ela não vai ser ali necessariamente palindrômica, ela usualmente não é palindrômica, e você tem uma direcionalidade, então, por não ser palindrômica. Essa direcionalidade nos diz, ou diz para a enzima, que ela vai reconhecer o sítio dela, vai contar 2 nucleotídeos aqui nessa fita de cima, vai cortar. Na fita de baixo, ela vai contar 6 nucleotídeos e cortar, independente da sequência que eu tenho aqui, independente do tipo de molécula que eu tenho aqui. Isso nos dá uma grande flexibilidade, porque eu posso, por exemplo, orientar, dado que os sítios não são palindrômicos, 2 sítios de reconhecimento dessa enzima opostos, virados para lados opostos. Aí, consequentemente, a enzima pode reconhecer tanto esse sítio quanto esse sítio e realizar um corte. A consequência vai ser que eu corto aqui e produzo uma fita com uma determinada ponta desconhecida, que pode ser variável, e corto aqui deste lado também, produzindo uma ponta aqui no material que foi cortado, jogando os sítios de reconhecimento da enzima no meio aqui, que eu posso purificar utilizando uma eletroforese e descartar, e eu fico com DNA com uma ponta que pode ser qualquer uma e que eu posso controlar utilizando outras técnicas de biologia molecular. Para completar aí com enzimas também não muito utilizadas dentro do contexto de ferramentas da biologia molecular, nós temos as do tipo 2C, que são enzimas combined, ou seja, elas fazem restrição e modificação em uma única enzima. Elas reconhecem, elas cortam e elas metilam, ou seja, elas são autossuficientes, elas resolvem o problema. São muito parecidas nesse sentido com as enzimas do tipo 1, com a diferença que elas cortam muito próximo do seu sítio de reconhecimento. Elas não fazem aquele corte impreciso a longa distância. As do tipo 2T são 2 diferentes sítios catalíticos, ou two different catalytic sites, por isso 2T. Elas vão ter 2 enzimas de nick, ou seja, eu vou ter 2 nucleases que vão fazer um nick, fazer uma quebra de fita simples naquela fita, de DNA dupla. Ou seja, eu corto em cima e corto embaixo. O resultado final é uma quebra igual a todas as outras enzimas de restrição. Entretanto, nós temos uma situação aqui em que eu faço isso bioquimicamente de maneira separada e, portanto, eu tenho 2 domínios de clivagem. Nós vamos voltar aqui as nossas atenções para as enzimas de restrição do tipo 2P, que são as mais utilizadas dentro do contexto da biologia molecular. Olhando aqui para a nossa enzima RIND2, o que nós temos? Percebam aqui,
GTY, vocês já vão perguntar, Y? É porque o Y aqui está representando T ou C. A enzima RIND2 ela já tem uma certa flexibilidade quanto ao nucleotídeo aqui presente. Eu não preciso ter exatamente uma mesma combinação. Eu posso ter GTTAAC ou GTCGAC, que essa enzima irá realizar o reconhecimento. Na fita de baixo eu tenho que ter a complementariedade da mesma. E o que ela vai realizar? Ela reconhece essa sequência de nucleotídeos no DNA e faz um corte aqui entre esses dois nucleotídeos, na primeira fita aqui de cima, e entre os dois nucleotídeos no seu palíndromo aqui de baixo. Ou seja, eu vou ter aqui um sítio de restrição que vai fragmentar, vai cortar aqui e vai separar essas minhas duas moléculas. Vindo aqui outro exemplo de enzima, vamos perceber aqui, essa nossa enzima EcoR1, ela reconhece a sequência GAATTC. Na outra fita, GAATTC. Então nós temos um palíndromo aqui presente. Este reconhecimento faz com que a enzima venha e clive aqui nesta posição, na primeira fita, ou seja, entre o G e o A, e na outra fita ela vai clivar também entre o G e o A, só que ele está, lembrem do antiparalelismo do DNA, na outra direção, então ela vai clivar aqui entre esse G e esse A. Este corte aqui forma como se fosse um encaixe, um entalhe ali. Então percebam, eu cortei aqui e cortei aqui. Logo eu tenho um G pareando com C aqui do meu sítio de reconhecimento, o TTAA aqui sobrando, e do outro lado eu vou ter o AATT e o C pareando com G respectivamente. Produzir essa minha ponta aqui que ela é complementar. E aí nós precisamos conversar sobre os tipos de pontas produzidos. Nós poderemos ter enzimas como a enzima SMA1, que ela faz o quê? Ela faz uma ponta cega, porque ela vai cortar aqui, ela reconhece a sequência CCC-GGG e corta aqui no meio, ó, entre esse C e esse G nas duas fitas. Logo, as pontas são cegas, elas não têm nenhuma porção protundente, nenhuma porção que vai sobrar ali. Eu posso ter também uma enzima como BANH1. BANH1 reconhece GGA-TCC, ou seja, ela só corta se ela encontrar GGA-TCC. Mas ela vai cortar entre os Gs, tanto na fita de cima quanto na fita de baixo aqui. Consequentemente, eu vou ter pontas protundentes. Se nós observarmos agora a questão do nosso carbono, da nossa ribose, da nossa desoxirribose, nós precisamos ver que aqui eu tenho a posição 5', aqui eu tenho a posição 5'. Logo, ele corta dentro aqui da nossa ponta 5', e nós temos a protundência, ou seja, a parte que fica saltada aqui, sendo uma ponta 5'. Percebam aqui, ponta 5', ponta 5'. Consequentemente, eu posso ter outros tipos de enzima, como, por exemplo, a PST1. PST1, por sua vez, ela vai reconhecer o sítio CTG-CAG e vai realizar o corte entre o AG, nessa nossa molécula aqui, e nessa nossa fita aqui de baixo. Qual vai ser a diferença em relação a BANH1, além, obviamente, do sítio de reconhecimento? A ponta que fica protundente. Ou seja, aqui, ó, percebam, eu tenho TGCA protundente, deixando uma ponta 3' aqui, mais para fora do nosso encaixe. A mesma coisa ali do outro lado. Então, as enzimas de restrição elas vão poder gerar pontas cegas, pontas protundentes 5', onde a 5' é que está saltada dos dois lados de corte, e pontas protundentes 3'. E como que molecularmente esse nosso corte ocorre quando observamos a nossa ligação fosfodiéster? Vamos olhar esse nosso esqueminha aqui. Nós temos a representação aqui, por exemplo, de um A e de um T. Então aqui está o nosso pareamento, as nossas duas bases nitrogenadas da fita de baixo aqui, ou da fita de cima. Nós temos o nosso açúcar aqui representado por essa nossa linha vertical. E nós temos o fosfato que estaria atuando nessa ligação fosfodiéster entre a posição 3' OH de um açúcar e a posição 5' OH do outro, certo? O corte da enzima de restrição ele vai ocorrer aqui, ó, justamente deixando o fosfato na posição 5' do outro nucleotídeo. Ele vai cortar entre a posição 3' OH e a posição 5'. Logo, quando a enzima faz o seu sítio de reconhecimento, ela quebra a ligação fosfodiéster e deixa essa nossa molécula com o fosfato ali presente. Deixa eu olhar quimicamente aqui de uma maneira melhor, ó. Vamos prestar atenção. Aqui nós temos o nosso fosfato, então nós temos aqui a posição 3' OH do nosso açúcar anterior e a posição 5' aqui do açúcar do próximo nucleotídeo.
Quando a enzima de restrição realizar o corte, ela vai separar justamente aqui, deixando o 3-NeoOH livre, ou seja, nós podemos continuar uma síntese ali a partir daquela molécula, e aqui na posição 5' nós temos mantido um único fosfato ali presente. Consequentemente, eu preciso dessa nossa estrutura, eu preciso dessa característica para que depois eu possa modificar essa fita, por exemplo, refazendo essa ligação, como veremos em outro vídeo. Mas como será que essa nossa enzima ela vai encontrar propriamente a sequência dela? Nós podemos ter os exemplos onde as enzimas se movimentam pelo DNA até que você consiga ter uma afinidade eletrostática ali, eletroquímica, entre a sequência de reconhecimento e o sítio de reconhecimento da nossa enzima. Então elas simplesmente caminham, vagam ali pelo DNA de alguma forma até encontrar esse nosso sítio de interesse. Isso aqui normalmente é um processo que gasta energia, gasta ATP e, portanto, está mais relacionado com os tipos de enzimas que gastam energia para fazer o processo. Nós podemos ter uma situação em que aleatoriamente essa enzima vai encostando, vai pulando, vai interagindo ali por movimentos praticamente estocásticos, praticamente aleatórios, e eventualmente ela pode topar com a sequência de reconhecimento dela. Normalmente aqui eu tenho um gasto menor de energia, mas eu tenho uma eficiência menor em me deslocar pela essa nossa molécula, mas no final das contas eu conseguirei também reconhecer eventualmente o nosso sítio de restrição e realizar o meu corte preciso ali naquela posição. O que pode acontecer também nessa história de dar grandes saltos é que, se eu lembrar que o nosso DNA, eventualmente ele não está completamente circular, pensando num procarioto, ele não está ali bonitinho, ele está meio que desordenado ali naquela nossa região, eu posso ter pulos que vão migrar de regiões muito distantes. Consequentemente, eu consigo explorar mais aleatoriamente e mais rapidamente essa nossa molécula de DNA como um todo. Lembrando que eu não vou ter uma única enzima de restrição presente, eu vou ter várias, e pensando no contexto de biologia molecular, eu vou ter milhares de enzimas pulando entre essas nossas sequências de DNA, procurando uma região onde existe essa afinidade, e quando é observada a afinidade, nós podemos efetivamente realizar o corte. Outro ponto extremamente importante que devemos lembrar das enzimas de restrição é que elas reconhecem um sítio específico, ou seja, vamos pegar aqui o exemplo de SAL1 aqui. Nós temos um reconhecimento de GTC, GAC, ou seja, 6 pares de base. Poderia ter um reconhecimento de 4 pares de base, poderia ter um reconhecimento de 8 pares de base, isso é indiferente. Aqui embaixo, então, GTC, GAC. Se por acaso eu tenho esse meu sítio aqui de reconhecimento e SAL1 está presente, a consequência nossa vai ser uma quebra. SAL1 vai vir aqui e vai realizar este nosso corte. Mas e se por acaso eu fizer uma substituição aqui? Por exemplo, ao invés de ter GTC, GAC, eu tenho agora GTT, GAC. O que será que vai acontecer? Será que SAL1 vai realizar um corte? Não, SAL1 não realizará o corte. E outras enzimas de restrição que sejam restritivas ao sítio, como SAL1, também não cortarão. Ou seja, uma única substituição de nucleotídeo vai inativar o corte naquele sítio específico, protegendo o mesmo. Então, pensando lá no sistema das bactérias, se por acaso eu tiver uma mutação no meu bacteriófago em relação ao sítio de reconhecimento daquela enzima, não ocorrerá o corte mais adequadamente. Pensando no contexto da biologia molecular de laboratório, que é o que nós estamos mais interessados aqui nessa nossa situação, se por acaso eu tiver uma sequência que foi mutada, que foi modificada de alguma forma, a enzima de restrição não mais realizará o corte. Isso nos atrapalha muito como ferramenta, mas também nos dá a possibilidade de utilizar as enzimas de restrição para observar se determinado sítio está ou não está presente em uma determinada molécula de DNA. Outra situação que merece um olhar mais carinhoso é quando eu preciso realizar um corte próximo a uma ponta. Essas cabras da montanha aqui, elas conseguem andar em desfiladeiros extremamente próximas à bordinha ali e prestes a caírem, elas têm essa habilidade. Tem enzimas de restrição que apresentam essa capacidade e outras não. Então, por exemplo, posso pegar aqui e olhar RIND3 como nosso exemplo de trabalho. Aqui eu tenho o sítio de reconhecimento de RIND3, AAGCTT. O sítio está perfeito. Nós temos ali de posição 5', 3', não há nenhum problema. Entretanto, como a RIND3 não é uma cabra da montanha, ela não consegue se pendurar aqui nessa fita de DNA e realizar uma clivagem. Eu não tenho o corte, por mais que eu tenha a minha sequência absolutamente perfeita ali disponível. Se eu colocar um nucleotídeo a mais aqui, eu tiver então um nucleotídeo e o meu sítio de reconhecimento, RIND3 também não consegue clivar, porque ela precisa de um pouquinho mais de espaço para se ancorar na nossa fita de DNA e realizar a clivagem propriamente dita. Se eu tiver dois nucleotídeos aqui, ou seja, um nucleotídeo qualquer, outro nucleotídeo qualquer, e aí o sítio,
ela já começa a cortar, mas com uma eficiência muito, mas muito baixa. Se por acaso eu tiver 3 nucleotídeos aqui, e aí o meu sítio de reconhecimento, agora sim, REND3 consegue realizar o corte porque ela vai poder segurar deste lado e realizar a clivagem propriamente dita. Como eu mencionei, isso vai variar de enzima para enzima. Existem enzimas de restrição que têm essa capacidade e outras enzimas de restrição que não têm essa capacidade. Aqui, por exemplo, nesse site da NEB, que está aqui embaixo, vocês podem encontrar enzimas que tenham e que não tenham essa capacidade e descobrir qual é a eficiência delas para realizar este processo. Isso é particularmente importante quando eu quero realizar cortes sucessivos com diferentes enzimas de restrição em uma mesma sequência, ou então trabalhar com produtos de PCR. PCR é essa que nós vamos ver em outro vídeo. Bem, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de hoje. Até mais e bons estudos!